No Saber Direito desta semana, o professor Leandro Madureira dá um curso sobre previdência dos servidores públicos. Durante as 5 aulas, vão ser abordadas as reformas previdenciárias, a previdência complementar e a previdência do futuro. Começa agora a aula 4. Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos à aula número 4 da semana em que nós estamos conhecendo um pouquinho mais sobre a previdência dos servidores públicos aqui no programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou Leandro Madureira e hoje eu vou falar especificamente sobre a reforma da Previdência de 2019. Lembram na aula 1, na aula 2, quando eu mencionei sobre todas as modificações que o nosso sistema previdenciário público já passou ao longo dos anos. Tivemos modificações em 1993, modificações em 1998, modificações em 2003 e modificações em 2005. Essas modificações foram modificações constitucionais que advieram em nosso ordenamento através de emendas constitucionais. Com a reforma da Previdência de 2019, nós tivemos uma nova modificação. E essa modificação, em comparação às demais, foi a mais rígida, a mais brusca que já foi promovida no ordenamento jurídico. Eu digo isso porque nós vamos identificar que as regras de elegibilidade ao benefício previdenciário, seja para concessão de aposentadoria ou pensão, ficaram mais difíceis de serem alcançadas, assim como também o valor dos benefícios dos servidores públicos tiveram uma modificação bastante significativa na forma de cálculo desses benefícios. Então, a reforma da Previdência de 2019, que veio para o nosso ordenamento jurídico através da emenda constitucional número 103, ela trouxe 2 regras de transição no que se refere à aposentadoria voluntária, uma regra transitória no que se refere à aposentadoria por idade e a previsão de existência de uma lei complementar futura que vai regulamentar essa nova previdência dos servidores públicos. Vamos conhecer então todas essas regras e conhecer todas as modificações que foram implementadas pela emenda constitucional número 103 de 2019, especificamente no que se refere ao direito da previdência dos servidores públicos. É sempre bom lembrar, houve também uma série de alterações que foram implementadas pela emenda constitucional número 103 quanto à previdência do INSS, dos trabalhadores da iniciativa privada. Mas aqui, na nossa aula, a gente vai tratar somente da previdência dos servidores públicos. A emenda constitucional número 103 de 2019, então, trouxe 2 regras de transição fundamentais para que o servidor público conheça. Essas regras serão aplicáveis para aqueles servidores que tenham ingressado no serviço público até 2019, até 12 de novembro de 2019 e que, nessa data, ainda não tinham completado os requisitos para a aposentadoria. E aí você me pergunta, Leandro, mas eu sou servidor que ingressei antes de 2019 e eu completei os requisitos de aposentadoria antes de 2019. Essa reforma vai me atingir? Vai, mas não de maneira tão direta quanto para aqueles servidores que ainda não tinham completado os requisitos para a aposentadoria até essa data, tendo em vista que você, que já tinha completado, vai se aposentar com base nas regras anteriores e não com base nas novas regras. Então, recapitulando, ingressou até 2019 e já tinha completado os requisitos para a aposentadoria, vai se aposentar com base nas regras antigas. Ingressou até 2019, mas não tinha completado os requisitos para a aposentadoria, vai se aposentar com base nas regras trazidas pela emenda constitucional número 103 de 2019. Essas regras de transição a gente vai conhecer agora. A primeira regra de transição da emenda constitucional número 103 de 2019 é a regra do artigo 4º da emenda constitucional 103. Percebam que, assim como aconteceu nas demais reformas, quando a gente tem a implementação de uma reforma da Previdência, ela traz modificações
tanto no texto bruto da Constituição, alterou o artigo 40, alterou uma série de incisos e parágrafos do próprio artigo 40, que é o artigo principal da Constituição Federal quando nós falamos de previdência do servidor público, mas ela também trouxe regras no texto da própria emenda. E isso aconteceu na emenda 20, na emenda 41, na emenda 47, que trouxe modificações somente na própria emenda, e aconteceu também na emenda constitucional número 103. Então, o artigo 4º da emenda constitucional número 103 é que traz essa regra de transição. E essa regra de transição estabelece que o servidor público que tenha ingressado até novembro de 2019 e que não tenha completado os requisitos para a aposentadoria, ele poderá se aposentar quando completar, no caso das mulheres, 57 anos de idade. No caso dos homens, quando completar 60 anos de idade. No caso das mulheres, 30 anos de contribuição. No caso dos homens, 35 anos de contribuição. Também trouxe a previsão de que esse servidor e essa servidora precisam ter no cargo efetivo ou no serviço público 20 anos de tempo no serviço público. Pode até ter sido prestado em outro cargo, não tem problema, mas tem que ter sido 20 anos de serviço público, de efetivo serviço público. Além disso, esses servidores precisam ter também 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Então, se você foi, por exemplo, professor do Magistério Federal, você tem que ter sido professor do Magistério Federal, pelo menos nos últimos 5 anos em relação à data da aposentadoria. Se você foi analista judiciário, tem que ter sido analista nos últimos 5 anos. Se você era analista, fez um novo concurso e se tornou juiz, tem que ficar 5 anos no cargo de juiz para conseguir se aposentar e também completar todos os outros requisitos de maneira cumulativa. Tem que observar os requisitos ao mesmo tempo. Essa regra de transição do artigo 4º trouxe ainda uma última regrinha necessária de ser observada pelo servidor público que deseja se aposentar. É o fator somatório. O que é esse fator somatório? A emenda constitucional número 103 de 2019 trouxe a seguinte previsão: é necessário que o servidor público atinja uma pontuação pelo artigo 4º para fazer jus a essa aposentadoria do artigo 4º. E essa pontuação vai ser analisada de acordo com o tempo de contribuição e a idade desse servidor. Ou seja, eu vou somar tempo de contribuição e idade e esse servidor tem que atingir um somatório. Esse somatório, o mais importante dele é que ele é um somatório progressivo. Então, hoje, no ano de 2022, o somatório para a mulher é de 89 pontos. Para o homem, 99 pontos. Mas ele é progressivo. Então, em 2023, esse somatório para a mulher vai ser 90, para o homem vai ser 100. Em 2024, para a mulher vai ser 91, para o homem 101 e assim sucessivamente, até atingir o somatório 105 para homem e o somatório 100 para mulher. Então, é importante que você saiba que esse somatório ele precisa ser observado ao mesmo tempo em que todas as demais regras de elegibilidade são atingidas. Eu tenho que atingir os 57 anos para a mulher, os 30 anos de contribuição para a mulher, os 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo e o somatório 89 em 2022. Se eu atingir tudo, mas não atingir o somatório, eu posso me aposentar? Não. E aí é que está o problema. É que o somatório, como ele é progressivo, significa que eu não atingi em 2022, em 2023 pode ser que eu não atinja também, porque ele é progressivo. Ele passou de 89 para 90. E em 2023, por exemplo, essa servidora atingiu 89, mas não atingiu 90. Então, ela só vai conseguir se aposentar em 2024, por exemplo, porque aí, em 2024, ela vai completar os requisitos existentes naquele ano. Então, esse detalhe é fundamental, é importantíssimo para que você planeje a sua aposentadoria, para que você saiba o momento em que, de fato, você vai conseguir se aposentar. Também é importante que você saiba como se dá o cálculo dessa aposentadoria. Vou falar para você.
o cálculo da aposentadoria, de acordo com a regra do artigo 4º, ela será feita em decorrência da média aritmética de todas as contribuições do servidor público. Todas as contribuições vertidas a partir de julho de 1994, que é a data da instituição do Plano Real. Então, para facilitar, o legislador falou, olha, eu vou analisar somente aquelas contribuições pagas em real. E aí, sobre essas contribuições, haverá uma correção monetária e sobre essas contribuições vai ser analisada a média aritmética de todas elas. Ou seja, eu vou pegar cada contribuição e cada contribuição tem como referência uma remuneração. Então, na verdade, é uma análise média das suas remunerações e vai ser feita a correção monetária dessas contribuições para atingir um valor médio. Ou seja, eu vou somar tudo e vou dividir pelo número de contribuições que eu tiver, pelo número de meses de contribuição que eu tiver. E aí eu vou achar um resultado médio. Esse vai ser o valor da minha aposentadoria? Não. É que sobre esse resultado médio vai ser aplicada uma alíquota. E essa alíquota, ela varia de acordo com o seu tempo de contribuição. Se o seu tempo de contribuição for de 30 anos de contribuição, porque você é uma servidora do gênero feminino, essa alíquota será calculada da seguinte maneira. Sobre os 20 anos de contribuição, aplica-se uma alíquota de 60%. Para cada ano de contribuição que você tiver além de 20 anos, vai ser acrescentado 2% para cada ano. Então, 20 anos, 60%. Você se aposentou com 30, então você tem 10 anos a mais além do 20. Então, 10 anos de contribuição para cada ano, 2%. Então, você vai ter 60% relativo a 20 anos e mais 20% relativo aos 10 anos. Somando tudo, vai ser o percentual de 80%. E aí perceba, é 80% da sua média aritmética, não é 80% do seu último salário, não é 80% do teto do INSS, é 80% da sua média contributiva. Na última aula, a gente vai tratar sobre planejamento previdenciário e aí eu vou trazer algumas questões que você precisa se atentar para fazer as suas escolhas no que se refere à averbação de tempo, enfim. A gente vê na última aula como que isso funciona. Mas o que é importante você saber agora é que houve uma alteração significativa na forma de cálculo da aposentadoria. Por quê? Porque antes da emenda constitucional número 103 de 2019, o cálculo era feito não com base em todas as contribuições. Ele era feito com base nas 80% maiores contribuições. Então, a administração pública pegava as contribuições do trabalhador, selecionava dentro desse complexo de contribuições as 80% maiores, desprezava as 20% menores. Isso fazia com que a média de contribuições desse trabalhador ficasse maior, já que aquelas 20% menores foram desprezadas e, portanto, não vão influenciar negativamente no cálculo matemático. Com a alteração trazida pela emenda constitucional número 103, essa regra de 80% da média deixou de existir. E aí a gente teve a criação da regra de 100% da média com aplicação de alíquota, que no caso da mulher que se aposentar com 30 anos, vai ser uma alíquota de 80%, mas não é 80% da média. É 80%, não são as 80% maiores contribuições, é 80% de alíquota, 80% da média aritmética dessa trabalhadora. Se você for um servidor do gênero masculino, você não vai ter a aplicação de 80%. Por quê? Porque você tem 35 anos de trabalho pelo menos. É uma exigência da regra que você se aposente pelo menos com 35 anos. Então, além de ter os 80% lá, relativo aos 30 anos, você vai ter mais 5%. Para cada ano que você possui além de 20, aplica-se a alíquota de 2%, 2 vezes 5, 10. Então, a sua alíquota do gênero masculino, servidor do gênero masculino, que se aposente efetivamente com 35 anos de contribuição, a sua alíquota vai ser de 90% sobre a média aritmética.
É importante que você se atente para o seguinte: será cada vez mais difícil que o servidor e a servidora consigam se aposentar de fato com 30 ou 35 anos de contribuição. Por que eu estou dizendo isso? Porque a regra do artigo 4º trouxe uma série de modificações, sobretudo com a instituição do somatório, que vão dificultar o acesso à aposentadoria, vão tornar essa aposentadoria um pouco mais difícil de ser alcançada. Esse servidor dificilmente vai se aposentar de fato com 30 ou 35 anos de contribuição, tá? Para que esse servidor atinja exatamente os 30 ou 35 anos e consiga se aposentar, ele tem que preencher todos os outros requisitos: idade, tempo de serviço público, tempo de cargo e atingir o somatório. Então, atingir todos esses requisitos, tendo 30 ou 35 anos de contribuição, vai ser mais difícil, de acordo com a regra do artigo 4º. Então, é provável que ao invés de se aposentar com 30 anos, essa servidora se aposente, sei lá, com 32, que é quando ela atingiu o fator somatório, ou que esse servidor se aposente com 37, que é quando ele atingiu o fator somatório, de acordo com a regra do artigo 4º. Se houver um adicional de tempo de contribuição, esse adicional também vai impactar no valor da alíquota. Então, o cálculo é aplicação de 60% relativa aos 20 anos e cada ano, além de 20, acrescenta-se 2%. E aí você me pergunta: Leandro, eu quero me aposentar com uma alíquota neutra, uma alíquota de 100%, eu posso? Pode. Como é que você faz isso? É simples, é só trabalhar 40 anos. Mas, Leandro, a regra não exige 30, não exige 35? Por que você está falando em 40 anos? Porque para a aplicação da alíquota neutra, para que você tenha uma alíquota de 100%, que não vai impactar negativamente no valor da sua média, você precisa necessariamente trabalhar 40 anos de contribuição. Porque eu vou aplicar 60% sobre 20 anos, para atingir os demais 2% para cada ano, então eu preciso trabalhar mais 20 anos para atingir 40% e somar 60 com 40, atingindo 100%. Então, não é que a regra te exige trabalhar 40 anos. Ela diz que se você quiser se aposentar com uma alíquota neutra, você precisa trabalhar 40 anos. Mas se você atingir os requisitos antes dos 40 anos, você pode se aposentar, mas vai ter uma implicação no que se refere ao valor da sua aposentadoria. É por isso que eu posso afirmar, sem qualquer sombra de dúvidas, que a emenda constitucional número 103 trouxe modificações muito bruscas para o servidor público, justamente porque trouxe uma modificação que diminui o valor da aposentadoria, dificulta o acesso desse servidor a essa aposentadoria e, se esse servidor quiser ter uma aposentadoria um pouco melhor, ele precisa trabalhar muito mais tempo. Então, é por isso que a emenda constitucional número 103, em comparação às anteriores, ela foi uma reforma mais brusca, mais dura. Ela trouxe uma dificuldade maior para o alcance desse benefício e também trouxe uma dificuldade maior para o cálculo desse benefício. Mas essa regra, a regra do somatório, que é a regra prevista no artigo 4º da emenda constitucional número 103, não foi a única regra prevista nesse artigo. É que esse artigo trouxe a seguinte previsão: se você for um servidor que ingressou no serviço público até o dia 31 de dezembro de 2003, fiquem muito atentos e atentas a essas datas, tá? Essas datas são importantes. Cálculo do benefício a partir de julho de 94, ingresso no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003, ingresso no regime de previdência complementar a partir de fevereiro de 2013 ou de outubro de 2013, ingresso de forma automática no FUNPRESP a partir do ano de 2016. Essas datas, elas são fundamentais para que a gente consiga ver qual que é o direito que vai ser aplicado a você. Mas se você tiver ingressado em um cargo efetivo no serviço público até o dia 31 de dezembro de 2003, você terá direito, se quiser, não é uma imposição, mas você terá direito a um cálculo de aposentadoria diferente. Por que é que houve essa previsão para quem ingressou até 31 de dezembro de 2003?
é que essas pessoas, que são servidores e servidoras muito antigos, tinham uma previsibilidade, tinha quase uma certeza de que iriam se aposentar com base na integralidade e na paridade. Lembram desses conceitos? A gente viu lá nas primeiras aulas, integralidade, se aposentar com base na última remuneração, paridade, se aposentar e fazer jus a um reajuste dessa aposentadoria de forma paritária ao reajuste que é aplicado aos trabalhadores que estão em atividade. Então, se você ingressou até 31 de dezembro de 2003, pela regra do artigo 4º, você pode se aposentar com paridade e com integralidade, sim. Porém, você precisa ter não aqueles 57 anos de idade para mulher e 60 anos de idade para homem. Você tem que ter, no caso das mulheres, 30 anos de contribuição, no caso dos homens, 35, no caso das mulheres, 62 anos de idade. Na outra regrinha lá, em que eu vou aplicar 100% da média, a idade é de 57. Aqui houve um acréscimo de 5 anos para que essa mulher faça jus à aposentadoria com paridade e integralidade, desde que ela tenha ingressado até 31 de dezembro de 2003. Se você for homem, você não vai se aposentar com os mesmos 60 anos, você vai se aposentar com 65 anos de idade, com paridade e com integralidade. Você também tem que ter os mesmos 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo. E aqui a gente também tem o fator somatório. Só que o fator somatório, de acordo com as regras vigentes em 2022, ele ainda não é aplicável. Por quê? Porque se eu somar os 30 anos da mulher com os 62 anos de idade, ela vai ter um fator somatório maior do que aquele vigente hoje. O fator somatório vigente hoje é de 89 pontos para a mulher. Se a mulher tem 62 anos de idade, com 30 anos de contribuição, ela vai atingir a pontuação 92. E o homem vai atingir a pontuação 95, na verdade 100 pontos, porque ele tem que ter 35 anos de contribuição com 65 anos de idade. Então, o somatório de hoje não se aplica. Mas com o passar dos anos, essa regra do somatório também vai ser aplicada para quem é servidor público, que ingressou até 31 de dezembro de 2003 e deseja se aposentar com paridade e com integralidade e que vai se aposentar com base na regra do artigo 4º da Emenda Constitucional número 103. Lembrando que a progressividade também se aplica para esse tipo, essa categoria de servidores, a progressividade do somatório. E aqui eu mencionei, então, o caso dos servidores que tenham ingressado até 31 de dezembro de 2003, mas a gente tem uma série de outros servidores que ingressaram em datas diferentes. Vamos fazer, então, algumas observações aplicadas a esses servidores. Se você ingressou no serviço público em um cargo efetivo no Poder Executivo Federal a partir do dia 1º de janeiro de 2004, sob nenhuma hipótese, nem sobre regra antiga, nem sobre regra nova, você terá direito à paridade ou à integralidade. Se você ingressou até a data da criação do FUNPRESP do Executivo, você não terá sua aposentadoria limitada ao teto do INSS. É importante que você saiba disso. A aposentadoria do servidor público somente será limitada ao teto do INSS se esse servidor público tiver ingressado em um cargo público efetivo a partir do dia 4 de fevereiro de 2013. Ou, tendo ingressado antes dessa data, ele tem optado por migrar para essa nova realidade. Aí sim vai ser aplicado o teto do INSS. Se não for esse o caso, você não terá sua aposentadoria limitada ao teto. Como é que vai ser feito o cálculo da sua aposentadoria? Por 100% da média vezes a alíquota, de acordo com o seu tempo de contribuição. Por quê? Você não tem direito à paridade e integralidade, logo você não pode se aposentar pela regra especial do artigo 4º, mas você também não tem a limitação ao teto do INSS, porque você ingressou antes da criação do regime de previdência complementar. Agora, se você ingressou no serviço público a partir do dia 4 de fevereiro de 2013 em um cargo público efetivo do Poder Executivo Federal, a sua aposentadoria vai ser
vai observar as mesmas regras que eu mencionei. 57 anos de idade para mulher, 60 anos de idade para homem, 30 ou 35 anos de contribuição, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo, somatório 89, 99 progressivo e por aí vai. Lembrando que essa aposentadoria, independentemente de quando você vai atingir as regras, os critérios de elegibilidade, será uma aposentadoria limitada ao teto do INSS. Você só terá recursos maiores do que o teto do INSS se você tiver ou seus investimentos próprios ou você fizer parte de um plano de previdência privada, complementar, como é o caso do FUNPRESP. Mas a previdência pública do servidor vai pagar somente o teto do INSS no máximo. Não significa que você vai receber exatamente igual ao teto. Por quê? Porque o cálculo é feito pela média. Então, no ano de 2022, o teto é R$ 7.067,22. Em 2023, eu não sei qual vai ser. Pode ser que seja, sei lá, R$ 8.000. Então, percebam que a base de referência de 2022 é diferente da base de referência de 2023. Como é cálculo matemático, calculado pela média aritmética, a alteração do teto impacta no valor do benefício final. Então, daqui a 30, 40 anos, quando você for se aposentar, o teto terá passado por muitas modificações ao longo dos anos. Então, você não vai receber exatamente o último teto do INSS. Você vai receber a média de todos esses tetos ao longo dos anos, ok? Portanto, recapitulando, ingressou até 31 de dezembro de 2003, pode fazer jus à paridade e integralidade desde que complete os requisitos da regra especial do artigo 4º, que se refere a 62 anos de idade para mulher, 65 para homem, 30 ou 35 de contribuição, 20 de serviço público, 5 no cargo, somatório 89, 99 progressivo, que ainda não está sendo aplicado. Se ingressou entre 2004 até 2013, aplica-se as regras de 57 anos de idade para mulher, 60 para homem, 30 ou 35 de contribuição, 20 de serviço público, 5 no cargo, somatório 89,99. Regra de cálculo, média de 100% das contribuições, das remunerações, vezes alíquota que varia de acordo com o tempo contributivo. Sobre 20 anos, 60%, cada ano além de 20, 2% de acréscimo. Se aposentar com 30, média da mulher, alíquota da mulher, 80%. Se aposentar com 35, a alíquota do homem, 90%. Se ingressou a partir num cargo público efetivo do Poder Executivo Federal a partir de 4 de fevereiro de 2013 ou no Judiciário a partir de outubro de 2013, a regra vai ser exatamente a mesma, que eu mencionei por último, 57, 60 e os demais requisitos. Porém, a sua aposentadoria vai ser limitada ao teto do INSS. Bom, então, toda essa explicação foi somente no que se refere ao artigo 4º, mas essa é apenas uma das regras de transição da Emenda Constitucional número 103. Aqui, só um detalhezinho que eu preciso mencionar para vocês, ainda para aqueles servidores que fazem jus à integralidade, é que essa integralidade ela é mitigada. Essa integralidade era um pouquinho diferente da integralidade que garantia a última remuneração. É que o texto da Emenda Constitucional número 103 trouxe a seguinte previsão. Remuneração corresponde ao valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do servidor público, do cargo que ele ocupa, estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os seguintes critérios. Cargo sujeito à variação de carga horária, o valor das rubricas que refletem essa variação integrará o cálculo da aposentadoria pela média dessa carga, proporcional aos anos de recebimento e de contribuição. Vantagens pecuniárias permanentes, variáveis por estarem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, também serão consideradas pelo tempo de recebimento com a respectiva contribuição proporcional ao tempo. Significa que, dentro da integralidade, essas parcelas que têm variação, seja relacionada à carga horária, seja relacionada à vantagem pecuniária permanente, essas vantagens serão calculadas pela média. Por quê? Porque elas são variáveis ao longo do tempo. E aí, essa média comporá a integralidade do salário base, daquilo que compuser a remuneração.
mas essas vantagens que não são exatamente, que não correspondem exatamente à totalidade do salário desse trabalhador, elas serão calculadas dentro dessa regra de integralidade mitigada. Então, o servidor ele não vai se aposentar exatamente com a última remuneração, vai depender de como a remuneração dele é composta. Se ele tiver muitas progressões ao longo da vida, enfim, todas essas modificações remuneratórias vão impactar no valor da sua aposentadoria. Então, aqui é mais um indicativo de como a Emenda Constitucional número 103 trouxe modificações significativas, porque ela também trouxe uma modulação dessa integralidade. A segunda regra de transição é a regra de transição do artigo 20 do texto da própria Emenda Constitucional número 103. E essa regrinha é absolutamente diferente da regra do artigo 4º. É que a regra do artigo 20 traz como previsão o critério do pedágio. Além do servidor precisar cumprir idade e tempo de contribuição, que eu vou mencionar quais são, além desse servidor precisar cumprir tempo de serviço público, tempo de cargo, esse servidor precisa pagar aquilo que a Emenda Constitucional chamou de pedágio. E qual que é essa regra? A regra do artigo 20 prevê a possibilidade de aposentadoria para o servidor que tiver, no caso das mulheres, 30 anos de contribuição, no caso dos homens, 35, no caso das mulheres, 57 anos de idade, no caso dos homens, 60. 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Aí você vira para mim e fala, uai, Leandro, está tudo igual. O que mudou? É que lá na regra do artigo 4º, nós tínhamos a previsão do fator somatório, 89, 99, progressivo. Aqui, a gente não tem essa previsão. A gente tem a previsão do pedágio. Como é que funciona esse pedágio? Esse pedágio é referente ao tempo que lá em 2019 faltava para que esse servidor conseguisse se aposentar. Então, esse servidor que estava muito perto da aposentadoria quando a reforma foi implementada, ele não pôde se aposentar. Por quê? Porque ele não tinha completado os requisitos da regra anterior. Para que ele pudesse se aposentar, ele tinha que ter completado os requisitos existentes antes da modificação. Mas ele estava tão pertinho, faltava tão pouco para ele se aposentar. Será que é justo que esse servidor precise trabalhar até os 65 anos, quando a regra anterior exigia 60? Então, foi criada a regra de transição da Emenda Constitucional número 103, representada no artigo 20, que vai atender especialmente os servidores que tinham quase todos os requisitos para a aposentadoria já garantidos na data da modificação da Emenda Constitucional número 103. Faltava um pouquinho só. E aí, essa previsão veio através da regra do pedágio. Então, será analisado quanto tempo de contribuição em 2019 faltava para que esse servidor atingisse 30 ou 35 anos de contribuição. Ou seja, eu vou pegar o histórico contributivo desse servidor até 2019. Se em 2019 essa servidora tinha 29 anos de contribuição, faltava um ano para ela conseguir se aposentar. Então, a regra do pedágio diz o seguinte: para que você consiga se aposentar, você tem que atingir os mesmos 30 anos, só que você tem que pagar o pedágio. Esse pedágio, calculado com base no tempo que lá em 2019 faltava para você atingir os 30. Se faltava um ano, porque você tinha 29 anos de contribuição, você vai trabalhar até completar os 30 e trabalhar mais um ano que faltava. Se você tinha 27 anos de contribuição, faltavam 3. Então, você vai trabalhar até atingir os 30 e trabalhar mais 3 anos. Por quê? Porque o pedágio é de 100% do tempo que faltava em 2019 para conseguir se aposentar. O mesmo se aplica ao servidor do gênero masculino. Se você tinha 33 anos de contribuição, faltavam 2 para você atingir os 35. Então, você vai trabalhar até atingir os 35 e trabalhar mais 2 relativo ao pedágio. E por que eu digo que essa regra ela vai favorecer ou ela vai ser aplicada sobremaneira para aqueles servidores que estavam muito próximos da aposentadoria, muito perto do tempo de contribuição? É que se lá em 2019 você tivesse 20 anos de contribuição e é do gênero feminino, faltavam 10 em 2019
para você conseguir atingir os 30. Só que o pedágio é de 100%, então você trabalha até atingir os 30, trabalha os 10 anos e paga mais 10 anos de pedágio, trabalhando também. Então essa aposentadoria, na verdade, só aconteceria aos 40 anos. Então, para os servidores que têm menor tempo de contribuição, na data da promulgação da Emenda Constitucional número 103, provavelmente a gente não vai aplicar a regra do artigo 20 da Emenda Constitucional número 103. A gente deve aplicar a regra do artigo 4º na maioria dos casos. Mas é importante que você conheça essa regra do pedágio, porque ela vai ser utilizada em larga escala por todos aqueles servidores que já estavam muito próximos da aposentadoria. Veja que, além de preencher os requisitos de tempo de contribuição do pedágio, de serviço público e do cargo, também tem que completar a idade. Tudo isso ao mesmo tempo. Se cumpriu 3 requisitos e não cumpriu a idade, não pode se aposentar. Leandro, mas eu paguei o pedágio, não posso me aposentar? Não, tem que ter a idade mínima também para conseguir se aposentar. A gente tem muito caso de servidor, inclusive, que já tinha lá em 2019 os 30 anos de contribuição para a mulher, os 35 para homem, mas que não tinham a idade mínima naquela data. Esse servidor vai poder se aposentar quando completar a idade da regra do artigo 20. Como ele já tinha o tempo mínimo de contribuição, ele não paga pedágio, porque não faltava tempo de contribuição para esse servidor. E quando eu falo paga pedágio, não é pagar financeiramente, não. Você não vai botar a mão no bolso. O que você vai fazer é trabalhar por mais tempo. Então, também de acordo com a regra do artigo 20, a Emenda Constitucional número 103 trouxe um complexo de regras um pouco mais densas, um pouco mais complexas e que dificultam o momento da aposentadoria desse servidor. Com relação ao cálculo da aposentadoria, a gente vai aplicar as mesmas regras que eu mencionei anteriormente. Essa aposentadoria será calculada com base na média aritmética de todas as contribuições, 100% das contribuições. Sobre essa média vai ser aplicada a alíquota, que varia de acordo com o tempo de contribuição. Para cada ano, além do tempo de 20 anos, acrescenta-se 2% sobre os 60% da alíquota. Então, se esse servidor tiver, no caso das mulheres, 30 anos, a alíquota de 80%, no caso dos homens, 35% no mínimo, a alíquota vai ser de 90%. E se quiser receber a alíquota de 100%, aplica-se a necessidade de trabalho por 40 anos. Aqui também a gente tem que observar aquelas questões relacionadas à data de ingresso no serviço público. Por quê? Para o servidor que tiver ingressado até o dia 31 de dezembro de 2003 e quiser se aposentar com paridade e integralidade, ele pode? Pode, se utilizando exatamente dessa regra do artigo 20, se ele quiser, se ela chegar mais rápido do que a regra especial do artigo 4º, tá? Então, se você ingressou até 31 de dezembro de 2003, não tinha reunido os requisitos para se aposentar até a data da promulgação da Emenda Constitucional número 103 de 2019, mas estava muito pertinho, você vai cumprir os requisitos do artigo 20, idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo de cargo e o pedágio, e vai conseguir se aposentar com paridade e com integralidade. Se você tiver ingressado no serviço público a partir de 2004 até 2013, a regra de cálculo não é com paridade nem com integralidade. A regra de cálculo é pela média aritmética, aplicando-se a alíquota que varia de acordo com o seu tempo de contribuição, mas não há limitação ao teto do INSS. E se você tiver ingressado a partir de 4 de fevereiro de 2013 em um cargo público efetivo do Poder Executivo Federal ou a partir de outubro de 2013 no Poder Judiciário Federal, aplica-se o teto do INSS e você observa exatamente as mesmas regras de elegibilidade. Lembrando que essas datas de ingresso no serviço público, a gente está falando do poder aqui da União, para servidores da União. Servidores dos estados, dos municípios, servidores do Distrito Federal podem ter datas diferentes. Por quê? Porque vai depender do momento em que foi criada a entidade de previdência complementar no seu estado, por exemplo. Vai depender do momento que foi criada, que foi promulgada a Constituição Federal ou a Lei Orgânica. Vai depender do momento em que a reforma da Previdência foi implementada. Então, essas regras, elas são aplicadas majoritariamente para servidores públicos da União, servidores públicos federais. Mas grande parte dessas datas
são repetidas, sobretudo no que se refere à previdência pública, para as previdências dos estados e em grande parte dos municípios também. Tá? Por quê? Porque a gente teve uma alteração da Constituição e essa alteração da Constituição ela deve ser observada pelos demais entes federativos, ainda que haja legislação própria. Bom, a gente viu então toda a modificação trazida pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, especificamente com relação às duas regras de transição principais, que são as regras do artigo 4º e a regra do artigo 20. Mas como eu mencionei, a gente tem ainda uma regra que é transitória. Qual que é a diferença de regra de transição para regra transitória? A regra de transição é aplicável para aquelas pessoas que, não tendo reunido os requisitos para se aposentar até 2019, já faziam parte do sistema previdenciário. Elas poderão se aposentar de acordo com as regras de transição, desde que elas não sejam modificadas no futuro. As regras transitórias vão ser aplicadas para aquelas pessoas que ingressarem no serviço público a partir da promulgação da Emenda Constitucional número 103. Então, a regra transitória, ela tem um caráter de transitoriedade, ela é uma regra temporária. Por quê? Porque a ideia do governo federal que aprovou a reforma da Previdência era que uma outra reforma da Previdência fosse promulgada, fosse realizada ainda dentro do governo e, portanto, essa regra transitória garantiria os direitos de aposentadoria até que essas modificações acontecessem. Mas essa regra transitória, ela geralmente não será aplicada para quem fazia parte do sistema de previdência antes de 2019. Ela até pode ser aplicada, mas ela é uma regra muito mais maléfica, uma regra muito mais difícil de ser alcançada e tem um valor de benefício muito menor em comparação às regras de transição. Por quê? Porque a regra transitória é a regra da aposentadoria por idade. E ela diz que o servidor poderá se aposentar quando tiver, no caso dos homens, 65 anos de idade, no caso das mulheres, 60 anos de idade. Ela exige também 25 anos de contribuição e 10 anos de serviço público. E aí você vira para mim e fala, Leandro, mas esses requisitos são melhores que os requisitos das regras de transição. Eu tenho que ter só 25 anos de contribuição. É verdade. Porém, além da idade ser uma idade mais elevada, o valor dessa aposentadoria será sempre, independentemente da data do seu ingresso no serviço público, o valor da aposentadoria por idade da Emenda Constitucional número 103 será sempre calculada, limitada ao teto do INSS. Se você ingressou antes de 2003, se você ingressou entre 2004 e 2013, se você ingressou a partir de 2013, não importa. A sua aposentadoria será limitada ao teto do INSS, caso você venha se aposentar pela regra transitória de aposentadoria por idade. E perceba, é limitada ao teto do INSS, mas aplica-se a mesma regrinha de cálculo, média aritmética de todas as contribuições vezes a alíquota. Então, pode ser que seja uma aposentadoria menor do que o teto do INSS. Nós temos também previstos na Constituição Federal algumas regrinhas especiais. Eu vou deixar para tratar dessas regrinhas especiais na última aula, em que eu vou falar sobre a Previdência do futuro. Por quê? Porque essas regrinhas especiais, elas ainda estão em uma fase um pouco diferente. Ela tem ela demanda, na verdade, uma análise jurisprudencial muitas vezes. Mas eu já posso falar hoje sobre as regras especiais aplicáveis aos professores, aos oriundos da carreira do magistério, seja do magistério do ensino básico, do ensino médio, do ensino técnico ou tecnológico. Sobre todas as regras que eu mencionei, tanto a regra do artigo 4º quanto a regra do artigo 20, essas mesmas regras poderão ser aplicadas a quem faz parte da carreira do magistério, desde que esse magistério seja exercido na educação básica, no ensino médio ou no ensino técnico ou tecnológico. Eu não vou aplicar regras especiais para quem é do magistério federal, na verdade, para quem é das universidades federais. Então, se você é de Instituto Federal, se você faz parte
da educação básica do seu estado, você pode se utilizar de regras especiais. E o que são essas regras especiais para quem é do magistério? É que eu vou diminuir 5 anos referente a cada um dos critérios que eu mencionei anteriormente. Então, se a regra do artigo 4º traz 57 anos de idade para a mulher, a regra da professora é de 52 anos de idade. Se a regra do artigo 4º traz 30 anos de contribuição para a mulher, para a professora são 25 anos. A regra do artigo 4º traz o somatório 89. Para a professora, o somatório vai ser 84. E por aí vai. Também se aplica menos 5 anos para os homens. E por que a gente tem essa diferença de aplicação de regras para quem faz parte da carreira do magistério? É que é reconhecida que a atividade de magistério é uma atividade penosa, é uma atividade que gera um desgaste maior. O cara tem que ficar aqui no gogó o tempo todo, lidando com criança. Enfim, a atividade docente do magistério, sobretudo da educação básica, do ensino médio, do ensino técnico ou tecnológico, ela gera um desgaste maior. E para evitar que esse desgaste leve esse trabalhador a uma aposentadoria por incapacidade, a previsão constitucional é que esse trabalhador seja retirado antes do mercado de trabalho. Então, não é bem um privilégio, é porque esse trabalhador tem um maior potencial de passar por um processo de incapacitação. Então, essa aposentadoria especial, essa regra especial, é para evitar que esse problema aconteça, né? Que haja, de fato, um desgaste desse trabalhador a ponto de levar para uma aposentadoria por incapacidade permanente. Falando de aposentadoria por incapacidade permanente, eu vou tratar rapidamente de mais 2 tópicos. Não temos mais a modalidade de aposentadoria por invalidez para o servidor público. Agora, a aposentadoria é feita na modalidade de incapacidade permanente. Isso significa que será garantida a aposentadoria para o servidor ou para a servidora que tenha algum tipo de comprometimento da saúde que gere a insusceptibilidade de readaptação. Então, somente nessa hipótese é que será garantida a aposentadoria por incapacidade permanente, se esse servidor ou essa servidora não tiver condições de ser readaptado. Enquanto ele puder ser readaptado, ele será. E no que se refere à pensão por morte, nós também tivemos uma modificação muito significativa e que vai se aplicar para todo mundo. Basta estar vivo. Se você é servidor ou servidora aposentado ou em atividade, a regra de pensão por morte aplicável é aquela vigente no momento da morte. Então, é importante que você, que é servidor ou servidora, saiba que, acontecendo a morte, o valor dessa pensão por morte, que será garantida para os seus beneficiários, será calculada de acordo com uma cota familiar. Uma cota familiar de 50%, mais 10% para cada dependente. Então, se você deixou somente o cônjuge, 50% da cota familiar, mais 10% para cônjuge. Se deixou o cônjuge e filhos menores, 50% de cota familiar, mais 10% para cada filho menor. Sobre qual valor? Ou sobre o valor da aposentadoria, ou sobre o suposto valor de uma aposentadoria por incapacidade permanente. Vai depender se você está aposentado ou não está aposentado. Então, tratando especificamente da emenda constitucional número 103, a gente passa agora para o nosso quiz. Vamos às perguntas para aprender melhor esse conteúdo. Vamos ao nosso quiz, então. A primeira pergunta traz o seguinte: a reforma da Previdência de 2019, promovida pela edição da Emenda Constitucional 103, promoveu alterações. Alternativa A: extremamente benéficas aos servidores públicos, garantindo maior acesso aos benefícios previdenciários? Alternativa B: bastante rígida aos servidores públicos, dificultando o acesso aos benefícios previdenciários dos servidores públicos, mas aumentando o valor das aposentadorias? Alternativa C: nem benéfica e nem rígida, já que quase não promoveu alterações. E a alternativa D: bastante rígida aos servidores públicos, dificultando o acesso aos benefícios previdenciários e diminuindo o valor das aposentadorias e da pensão. A alternativa correta é a alternativa D. Bastante rígida aos servidores públicos, dificultando o acesso aos benefícios previdenciários e diminuindo o valor das aposentadorias e da pensão. A alternativa A está incorreta porque não foram alterações extremamente benéficas.
foram alterações que, de fato, dificultaram a vida do servidor e diminuíram o valor da aposentadoria. Então, esse servidor não teve maior acesso aos benefícios previdenciários. A alternativa B começa certa, bastante rígida aos servidores públicos. Continua, dificultando o acesso ao benefício previdenciário dos servidores públicos. Está correto. Mas aumentando o valor das aposentadorias? Não, promoveu uma diminuição do valor das aposentadorias e da pensão. E a alternativa C, nem benéfica e nem rígida, já que quase não promoveu alterações? Não é verdade, foi uma das reformas que mais trouxe modificações no nosso sistema de previdência dos servidores públicos. Próxima questão. A questão 2. As regras de transição da Emenda Constitucional número 103 de 2019 extinguiram. Alternativa A, a paridade e a integralidade. Alternativa B, o fator previdenciário. Alternativa C, o cálculo pela média aritmética das contribuições 80% maiores. E a alternativa D, o teto do INSS. Bom, a alternativa A está incorreta porque a paridade e a integralidade foram extintas pela Emenda Constitucional 41 de 2003, mas esses direitos foram previstos, ainda que de forma somente nas regras de transição, tanto na Emenda Constitucional 41, quanto na Emenda 47 e na Emenda 103. Então, a 103 não extinguiu com a paridade e a integralidade. Também não extinguiu com o fator previdenciário. O fator previdenciário não se aplica a servidor público, aplica-se exclusivamente a quem é vinculado ao INSS, que é outra realidade, outra regra. A alternativa correta, então, é a alternativa C, o cálculo pela média aritmética das contribuições 80% maiores. Vamos para a próxima pergunta. A última pergunta traz: a regra de pensão por morte e a regra de aposentadoria por incapacidade permanente previram a aplicação, respectivamente. No finalzinho da aula a gente falou sobre isso. Alternativa A, da cota familiar e da insusceptibilidade de readaptação. Alternativa B, da cota racial e da morte do servidor. Alternativa C, da lei de cotas e da doença grave do servidor. Ou alternativa D, da inexistência de cotas e da deficiência do servidor. Bom, aqui está bem fácil, bem tranquilo. A alternativa correta é a alternativa A, da cota familiar e da insusceptibilidade de readaptação. Não há que se falar em aplicação de lei de cotas, nem de cota racial ou relacionadas à doença grave ou inexistência de cotas ou deficiência do servidor. Regra de aposentadoria por incapacidade permanente e pensão por morte exigem, respectivamente, no caso da pensão por morte, cota familiar e, no caso da aposentadoria por incapacidade permanente, insusceptibilidade de readaptação. Bom, então, hoje nós tratamos das modificações trazidas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, que foi a última reforma da Previdência promulgada mais recentemente, que, portanto, trouxe modificações bastante significativas na vida de quem é servidor público. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o que podemos esperar da Previdência do futuro. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.